Cara, esses dias eu fui instalar finalmente um jogo que está se tornando muito popular, que é Marvel Rivals. Marvel Rivais, né? Na tradução do nosso querido português. Basicamente é um jogo que funciona estilo outros jogos do gênero que você já deve ter visto por aí, como Overwatch. Eu ia falar League of Legends, mas nem tanto. Tem Valorant, que é o quê? É o jogo 5 contra 5. Mas no caso do Marvel Rivals, a gente tem aqui um jogo que normalmente envolve um objetivo, seja captura a bandeira ou leve determinado objeto de um local para o outro e vai eliminando os oponentes contra isso, e do outro lado você tem que impedir as pessoas de avançarem com esse objeto. E é basicamente um jogo 5 contra 5 ali com diferentes modalidades que você vai ter ali na jogabilidade. Fui instalar, normal, tudo bem, show de bola. Joguei algumas partidas e de repente eu percebo que o jogo não está carregando como deveria. Muito pelo contrário, o jogo está lento, eu não consigo nem entrar na partida. E aí essas dificuldades foram acontecendo, foram aumentando. E ok, eu entendo que o meu PC não é... Eu ia falar que ele não é um foguete do Elon Musk, mas até os foguetes dele caem com muita frequência, mas não é um computador da NASA, mas funciona, legal, tudo bem. Eu fui enfrentando essa dificuldade e acabei desinstalando o jogo. E aí, indo para as redes sociais, como de costume, todos nós vamos, encontrei muitas pessoas enfrentando as mesmas dificuldades. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu vi muitas pessoas elogiando o jogo. Só que aí que tá. Essas pessoas nunca elogiavam o jogar em si e sempre elogiavam ou a estética ou outro elemento. Porque é um jogo patrocinado, né? Um jogo feito pela Marvel. Então vai ter todos os personagens que conhecemos e que gostamos. Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitão América. Uma variedade muito grande e até maior que dos cinemas, porque aqui a maioria deles são adaptados direto dos quadrinhos e não das suas versões do cinema. E a partir disso, como eu já estava com uma experiência ruim, eu fui olhando para essa análise das pessoas e vendo que na realidade Marvel Rivals é um jogo horrível. E tudo bem, eu sei que provavelmente você vai defender, mas eu quero trazer aqui os meus argumentos e o porquê da Marvel ter jogos muito bons que acabam sendo esquecidos e Marvel Rivals tá fazendo aí um grande sucesso. E calma, eu vou te explicar o porquê. E não é porque o meu PC falhou em tentar rodar ele, tá? Na realidade vai para além disso, porque tem outros jogos que rodaram e que funcionaram muito bem. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Não sei se esse vídeo está saindo na mesma semana que o outro vídeo que eu gravei. Talvez esteja, talvez não. Eu estou com medo de lançar dois na mesma semana e não conseguir lançar na outra. É uma preocupação. Mas, sem mais delongas, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe o seu curtir. E também não esquece de assistir outros vídeos após terminar esse daqui, porque temos uma longa lista aí de playlist para você conferir de vários assuntos diferentes. Nossas redes sociais estão abaixo na descrição. Então, caso queira conferir mais do nosso conteúdo em outras redes, como nosso site, inclusive, você pode conferir sem problemas algum, beleza? E também comenta aqui embaixo, eu sempre gosto de ver os comentários, ver temas que vocês pensam que seriam interessantes trazer aqui pro canal. Mas vamos lá, sem mais delongas. Inclusive, teve um comentário falando sobre Tom e Jerry. Foi um comentário meio aleatório em um dos meus vídeos. Mas se você tá vendo isso e pediu para fazer um vídeo sobre, eu vou fazer, já estou desenvolvendo o roteiro, então não se preocupe que vai dar tudo certo, tá? Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, falar sobre Marvel, né? Por quê? Eu quero falar aqui de que a Marvel ela sempre está enfrentando uma dificuldade muito grande aí, nessa nova década, de criar jogos, marcas, né, nos videogames que acabem trazendo lucro, no final das contas, que é o que importa para a empresa, né? Por que isso? Nós temos aí do lado da Sony o Homem-Aranha, né? Marvel's Spider-Man, que é um jogo muito bem sucedido. Teve aí duas sequências, tanto a protagonizada pelo Miles Morales, quanto protagonizada também pelo Peter Parker, trazendo o Venom na sequência, e é muito bem sucedido. Só que vale lembrar, o Homem-Aranha ele é comprado pela Sony, então os direitos, muito do que
vem do jogo vai para a Sony. Provavelmente a Marvel recebe uma parcela muito pequena de todo o lucro do jogo. Então a Marvel acaba tendo que desenvolver seus próprios jogos. Só que a gente teve, por exemplo, Marvel's Vingadores, desenvolvido pela Square Enix, que é um jogo, em muitas palavras, horrível. E não horrível por conta da história, porque a história até que é legal, mas porque dentro do jogo você não consegue fazer nada. Você faz a mesma coisa sempre, você enfrenta os mesmos oponentes, você tem uma cadeia de habilidades que se repete o tempo todo. É extremamente repetitivo, não funciona. Tanto que o jogo acabou sendo totalmente apagado dos servidores e agora, provavelmente ele existe ainda, né? Mas você não tem como jogar ele mais online, por exemplo. Então ele foi totalmente esquecido pela própria Marvel e pela própria Square Enix, né? Que é o estúdio responsável. Pelo que eu me lembro, teve um novo Marvel vs Capcom, que é o crossover ali com os jogos da Capcom, Street Fighter, entre outros, que não foi tão bem também e acabou não funcionando, trazendo resultados. E havia outros jogos sendo desenvolvidos. Entre eles está sendo desenvolvido um jogo do Wolverine. Só que ele vai até a mãe desse jogo, do desenvolvedor desse jogo vazou, com perdão da palavra, porque hackers invadiram, vazaram toda a jogabilidade, todos os testes, tudo. Foi na mesma época que vazou coisas sobre GTA 6. Então ocorreu diversos problemas. Mas dentre esses, teve 2 jogos que para mim funcionaram muito bem. Um deles é Guardiões da Galáxia e o outro é Midnight Suns. Guardiões da Galáxia é um jogo storytelling ali, né, que você controla o personagem principal, que é o Peter Quill, e você pode usar os outros personagens do time ali dos Guardiões da Galáxia, como Drax, Rocket, Gamora, para usar habilidades combinadas com eles para enfrentar criaturas. E o principal desse jogo é a história. Cara, é uma história tão cativante e que, assim, ele pega muito da veia do que são os filmes. E tá tudo bem, porque funciona muito. E ele pega a veia dos filmes, que é essa veia cômica, e mistura com elementos dos quadrinhos, trazendo personagens que a gente só viu nos quadrinhos e não no cinema, que funciona muito bem. É uma história que te cativa, que te prende pelos personagens. O Peter Quill desse jogo, por exemplo, que a gente vai vendo ali ele lidando com uma possível filha dele perdida, e ao mesmo tempo ele lidando com o abandono do pai, com a questão de que ele ainda sente o abandono da terra pela mãe dele, por ele ter simplesmente perdido tudo e não ter nenhuma família, e ele agora ter que lidar com uma família, além, é claro, dos Guardiões. São questões que são construídas ali e principalmente se no jogo ali que você pode escolher os diálogos, ele é meio limitado nessa parte, mas ainda assim esses diálogos interferem no final do jogo e durante a história, te faz ali ter uma narrativa muito fluida, que funciona muito bem, que te dá prazer em jogar, de verdade. Eu tô falando aqui sorrindo porque é realmente um dos jogos mais divertidos da Marvel que eu joguei nos últimos tempos. Infelizmente, ele flopou em níveis estratosféricos. E muito disso está por conta do marketing, que não foi muito bom do jogo, no caso. Ele poderia ter sido lançado, por exemplo, junto com Guardiões 3 ou 2, ou ter rolado ali algum tipo de campanha favorecendo. E, na real, eles estavam virando toda a campanha de marketing para Marvel Avengers, que foi um fracasso, igual eu falei anteriormente. E, infelizmente, apesar de ser um bom jogo, é bem difícil ter uma sequência no futuro. E, do outro lado, temos Midnight Suns, que é um jogo tático de RPG, que basicamente é aquele jogo de turnos, onde você controla uma equipe, e aí você vai a cada turno controlando um deles, e aqui são personagens da Marvel. E Midnight Suns, basicamente eles criam um novo personagem, que é o Hunter, para o jogo, e você controla ele, você pode personalizar ele. Ele é essa criatura, esse guerreiro que volta dos mortos para enfrentar a personagem Lilith, que existe nos quadrinhos da Marvel, é uma vilã ali que vem do reino dos demônios e tal. E aí você vai se juntar com outros heróis, principalmente heróis místicos, e também do outro lado os heróis urbanos, né? No caso os Vingadores e tal, e aí tem os pequenos heróis como Homem-Aranha que vão surgindo. É interessante como que, de novo, personagens, como que você se importa com esses personagens, e principalmente aqui a jogabilidade é muito fluida, porque você não pode personalizar tanto assim o seu protagonista, mas você pode personalizar as roupas de todos os personagens, e são muitos, acho que são mais de 15 personagens que existem ali dentro do jogo. Você pode personalizar a roupa deles,
É um jogo que você pode personalizar todas as habilidades. Então tem uma gama gigantesca de habilidades, combos que você pode fazer, porque você pode formar uma equipe somente com 4 heróis, então você tem que estar sempre intercalando ali, vendo o que combina melhor com o que. E tirando tudo isso, tem uma história muito boa, porque quando você não está lutando, você pode estar explorando a mansão e a região ali, que é uma região pequena, mas que ainda assim você consegue pegar artefatos, pegar itens especiais, pegar conquistas ali, e conforme a narrativa vai progredindo, você vai explorando mais dessa área, além de lutar somente, de ser um jogo de turnos. Então ele cria uma jogabilidade que é fluida e que é muito funcional para o que ele se propõe. E eu joguei, sei lá, ele tem mais de 30, 40 horas de jogo e é muito bom. Eu não joguei nem esse DLC ainda que tem. Então ele funciona muito bem, mas de novo, é um jogo feito pela 2K, que é a mesma empresa que você deve conhecer por fazer o NBA, os jogos da NBA e tal. É também difícil ele ter uma sequência. E aí a gente chega em Marvel Rivals, que por que ele funciona? Ele funciona porque, além dele, é claro, trazer os personagens da Marvel todos ali no jogo, ele é extremamente simplório em todos os quesitos. Toda a jogabilidade, tudo dele funciona porque já foi feito em outros jogos anteriormente. E o que eles fazem? Eles simplesmente preenchem o resto do jogo com um belo de um carnaval de animações, o que dificulta inclusive a experiência quando você vai entrar dentro do jogo. Tem animações de carregamento de tela, tem animações quando você entra na tela inicial do jogo, tem animações quando você escolhe cada personagem. E isso foi principalmente o que tornou o jogo popular nas redes sociais, essas animações. Então, a gente vai vendo ali as skins e tudo mais sendo trazidas para o jogo justamente porque o que funciona dentro desse jogo para atrair pessoas é a questão estética e não é a questão de jogabilidade, porque a jogabilidade é algo que existe há muito tempo dentro. E qual que é a minha reclamação aqui? Se é que conta como uma reclamação. É porque quando a gente para pensar nos outros jogos que eu apresentei aqui, eles arriscavam em desenvolver ali, seja uma narrativa ou uma jogabilidade, fugia do habitual e se utilizava da gama de personagens da Marvel para contar ou uma história ou criar uma boa jogabilidade, para além da questão estética. Porque eu entendo que toda essa questão estética funciona para fazer o jogo existir. League of Legends, por exemplo, existe pela venda de skins, pela venda desses itens especiais, não é somente pela questão dos esportes ou da série Arcane. Skins fazem o jogo funcionar, né? Essas roupinhas especiais que a gente compra. Marvel Rivals, para mim, é o extremo disso. Porque quando a gente entra, por exemplo, no menu inicial de cada um desses jogos, a gente vai comparando, e a gente entra, por exemplo, no menu e vai vendo como funciona cada um desses jogos, nós percebemos como que cada um funciona de uma diferente maneira e preza por algo diferente, né? E Marvel Rivals não preza pela experiência de jogar, muito pelo contrário, ele preza pela experiência de como você vai aparecer na tela, de como seu personagem vai aparecer na tela. E isso é um problema geral do mercado de videogames. A gente está tendo cada vez mais jogos que chegam custando 400, 500 reais, porque eles vêm com um combo de roupas diferentes, porque eles vêm com um pacote especial Ultra Deluxe para quem comprou na pré-venda. Então, esse mercado estética dentro dos videogames está se tornando um mercado de consumo tão grande que está atrapalhando a própria experiência de jogar. E muitas das vezes a gente esquece isso. E foi esse um dos motivos, por exemplo, que fez os jogos indie entrarem em ascensão nos últimos anos. Porque são jogos que se aproveitam muito da jogabilidade, se aproveitam muito da questão de você jogar de fato o jogo, para além da questão estética. Porque, primeiramente, eles não têm dinheiro para investir nisso. E do outro lado, nós temos Marvel Rivals, que tem uma quantidade gigantesca de dinheiro que sem dúvida tiveram para fazer esse jogo, para colocar ali em estética, para colocar ali em questão de animações, questão de habilidades. E ele está sobrevivendo para além do tempo habitual que jogos assim sobrevivem, que é uns 3 meses, porque ele está tentando o tempo todo mês, jogar algo novo em questão de estética. Foi mesmo falado pelo próprio desenvolvedor do jogo, né, que vão tentar colocar um personagem novo todo mês, 2 personagens novos todo mês. Vai ser sempre aquele personagem novo que vai entrar com uma questão estética, com uma questão de animação, mas e os bugs?
e o jogo em si, e a jogabilidade, e a acessibilidade para tentar, de fato, jogar esse jogo, sabe? O problema principal é que a visão que existe dentro do mercado de videogames hoje, principalmente para jogos AAA, que são jogos de grande orçamento, é muito levado para a questão estética, é muito levado para a questão de não somente experiência ao jogar, mas experiência ao comprar, a satisfação ao comprar algo que é especial para você. Então, entra muito nesse quesito. E eu sei que tem muita gente que gosta e pode continuar jogando, não tem problema nenhum, mas para mim, Marvel Rivals, ele é o ponto extremo de um defeito que a indústria está apresentando. E justamente por isso é algo que devemos dar atenção. Porque eu sei que esse jogo ainda vai sobreviver durante um tempo, né? Justamente por ser uma marca da Marvel, justamente por ter um renome. Porque se não fosse, esse jogo não iria sobreviver tanto tempo assim. Eles estão se aproveitando disso justamente para fazer algo que dure mais tempo que o habitual e que faça vender mais tempo que o habitual. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar desses próximos meses, né? Desses próximos meses e tal. Se não vender skin, por exemplo, esse jogo não vai sustentar. Vai sustentar com o quê? Anunciando o filme novo da Marvel, por exemplo? Pode até ser, mas acredite, custa caro manter um jogo desse. Então, vamos ver qual que vai ser o futuro do Marvel Rivals e de jogos assim. E, no final das contas, pra mim, ainda mais eu que não era um cara que entrava no mundo dos jogos indie, foi entrando conforme ficava mais velho, a gente percebe que a experiência dos videogames está muito mais em lembrar em como nos divertíamos de jogar aquilo, e não em como a gente tinha uma dose de felicidade ao comprar uma skin nova que a gente acredita que seremos os únicos a ter ela, e não vai ser bem assim.